Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? É uma grande satisfação para nós recebermos a todos vocês. E hoje eu particularmente estou muito feliz porque eu estou do lado de dois amigos, né? Não como Cristo, né? Porque senão seria muita ousadia da minha parte. Mas enfim, são dois grandes amigos e eu começo o debate da noite aqui à minha esquerda com o meu amigo Jomar. Boa noite a todos. É uma alegria, né, estar aqui novamente com vocês. Peço para desconsiderar a piada do Alexandre, né? Bom, e a primeira pergunta aqui já é uma pergunta complexa, muito complexa, que eu até peço a opinião também dos companheiros aqui da bancada, porque é uma questão que está muito aí em voga, está sendo muito debatida nas redes sociais e também. É a questão da ideologia do gênero, né? Gênero de sexo, sexualidade. E a pergunta é: o que o Espiritismo tem a dizer sobre a ideologia do gênero? Na codificação espírita, é muito raro você ouvir dizer algumas coisas dos problemas e das questões que hoje estão se discutindo. Sobre a homossexualidade, transexualidade e etc. São discussões novas. A codificação espírita ela tem quase 200 anos e essas discussões não eram as discussões daquela época. Tem pouca coisa de Kardec falando disso. Agora, tem uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se os espíritos têm sexo. E a resposta é: não como entendeis. É claro que o que define, né, o sexo na questão física do homem encarnado, que é exatamente o aparelho reprodutor masculino e feminino, mais os hormônios que acompanham, não é a mesma coisa no mundo espiritual. Então lá o sexo é definido por uma questão consciencial, porque a partir do momento que o espírito ele reencarna muitas vezes no sexo feminino, ele vai adquirindo um comportamento, um magnetismo, uma psique, uma índole, né, mais feminina, digamos assim, uns aspectos mais femininos. E, ao mesmo tempo, se ele vai reencarnando muitas vezes como homem, ele também vai adquirindo essas características mais masculinas. Então, isso fica na psique e não propriamente no espírito, ou seja, fica na memória dele, na onde tem todas as experiências dele ali. Então fica realmente assim. O que acontece é que para o espírito chegar à perfeição, para ele alcançar a evolução plena, ele tem que ter todas as características boas, tanto masculinas quanto femininas. E muitas vezes ele precisa, então, deixar de reencarnar só no homem para passar a reencarnar como mulher para aprender também as características femininas. Aí você fala assim, isso é preconceito, isso é cultural. O que é homem numa sociedade não é para outra sociedade, o que é feminino numa cultura não é noutra cultura. Não, isso também tem fundamentos biológicos. Por exemplo, até hoje, pelo que eu saiba, quem é mãe é só mulher. Não tem homem que tem condição de ser mãe, no sentido de ter gravidez, né? Albergar o espírito dentro do próprio corpo, amamentar esse espírito. Então, eu não sei. Eu acho que a experiência de ser mãe deve ser uma coisa fantástica, uma coisa muito especial. De amamentar um filho é uma coisa muito especial.
Então, os espíritos, nós espíritos, na nossa trajetória multimilenar, acredito que seja importante essa experiência de ser mãe, uma vez em uma vida ou em várias vidas, que é uma coisa que nós homens não temos condições de com esse corpo. Então, é uma discussão nova que na doutrina espírita apresenta isso, e aí eu gostaria de recomendar um livro que ele é maravilhoso, moderno, totalmente assim coerente, que o autor dele chama Alexandre Pérez, né? Que também, como o nosso Alexandre aqui, tem um conhecimento muito grande da doutrina, é médico e trabalha com isso. E ele fala tudo lá, ele fala da sexualidade, da libido, da função da libido na evolução, que o André Luiz também fala um pouco. Ele fala da sexualidade no casamento, no namoro, fala da homossexualidade, ele fala de todos esses temas ligados ao gênero de uma forma muito tranquila e muito coerente com o que a doutrina espírita fala. Então, eu recomendaria ler esse livro e recomendaria também a participação do CETESP, porque nós gostamos tanto desse livro que o convidamos para fazer uma palestra aqui no CETESP em setembro. Ele vai estar nessa casa aqui fazendo uma palestra sobre a libido sublimada, né, os desafios da sexualidade no século XXI. Se meus amigos quiserem complementar mais alguma coisa, que essa questão merece pelo tanto de polêmica que ela está gerando agora. Os desafios da sexualidade, Alexandre Pérez, tá? Tá lendo ele? Muito bom. Então, ó, não minto sozinha, ela está me ajudando, né? É um livro excelente. Então, eu comungo com as palavras do Jomar, é um assunto muito polêmico, um assunto novo, né? Mas eu gosto sempre de me pautar dentro das obras do Allan Kardec. Pelo menos eu me sinto mais seguro assim. As perguntas que o Jomar sugeriu é a questão 200, tem sexo dos espíritos, não como imagineis, porque o sexo é uma disposição puramente física, puramente biológica. Para eles existe amor e simpatia. Então, o sexo, na sua plenitude, é aquilo que nós chamamos de sexualidade. Então, o espírito precisa, sim, passar por experiências masculinas e femininas, porque são características e potências diferentes. Inegavelmente são. O homem tem potências, tem particularidades que são exclusivas do homem, e a mulher, exclusivas da mulher, como o Jomar muito bem colocou. Então é preciso, conforme coloca também a questão 201, que o espírito alterne ora a potência masculina, ora a potência feminina, para desenvolver o seu psiquismo e achar um ponto de equilíbrio ao longo do seu processo evolutivo, das suas múltiplas reencarnações. E isso vai acontecer naturalmente. Agora, sobre a ideologia do gênero, posso falar muito pouco, porque, sinceramente, eu não conheço profundamente. Pelo que eu li, existe muita polêmica. Os próprios sociólogos, sexólogos, enfim, entre eles mesmos existe divergência nesse sentido. E também, pelo que eu já li, numa experiência que está acontecendo na Holanda, não existe uma comprovação científica da questão. Pois bem, agora, uma vez que a criatura está, fez uma opção sexual, mesmo estando num corpo masculino ou num corpo feminino, evidentemente que nós temos que respeitar. A opção do outro em fazer as suas escolhas é uma coisa que se diz respeito exclusivamente àquela pessoa. E cabe a cada um de nós respeitar isso. Assim também como eu penso que as pessoas também que fazem as suas escolhas devam respeitar também as escolhas de terceiros, como, por exemplo, as questões religiosas. Nós temos uma cultura ocidental aqui de 2000 anos, no mínimo, mais do que isso, 4, 5 mil anos, a chamada cultura judaico-cristã, que está pautada em cima desde os antigos ensinamentos judaicos e depois dos ensinamentos cristãos. E essa cultura judaico-cristã, ela está no nosso inconsciente, tanto inconsciente individual quanto inconsciente coletivo.
Então nós temos que respeitar. Você não pode chegar de repente e jogar por terra toda uma cultura. Isso agora não existe mais, isso é ultrapassado, isso é isso, isso é aquilo. Não, tem que se respeitar. Então a primeira premissa que eu penso é o seguinte: para você ter respeito dos seus pontos de vista, é preciso que você respeite o ponto de vista do outro também. Porque senão nós vamos entrar numa linha de radicalismo, concorda? E toda vez que você tem um extremo de um muito extremo, você desperta automaticamente uma extremidade oposta. Está lá na terceira lei de Newton. Então, eu acho que o ponto de equilíbrio é aonde nós devemos chegar, e nós vamos chegar, mais cedo ou mais tarde. Eu espero que não seja de uma forma dolorosa. Tomara que seja através da educação, da compreensão, do entendimento, e não através de atritos, que isso realmente não leva a nada. Então, voltando à questão, o espírito da sua trajetória ele tem que passar, sim, pela potência masculina, tem que passar pela potência feminina, para ele adquirir a plenitude do espírito. E aí, Mário, se a gente observar a natureza, a gente vai ver isso. Ontem mesmo nós estávamos estudando o livro Ação e Reação, do André Luiz, no capítulo 15. Ele trabalha exatamente a temática sexual. E o André Luiz coloca que na natureza você já vê esta evolução sexual acontecendo. No reino mineral, você vê a atração, né, ali no átomo, né, aquela lei de atração que faz com que os elétrons girem em torno do núcleo, por exemplo. E na troca, quando os elétrons começam a fazer a troca para fazer as combinações moleculares, ali já é um prenúncio muito primitivo do sexo. Olha que interessante. Aí você transita para o reino vegetal, você vai ver a relação sexuada, a relação assexuada, exatamente na busca desse equilíbrio e das buscas das trocas, dos gametas masculinos e dos gametas femininos. Aí você transita para o reino animal. No reino animal você já tem a individualização da potência masculina e da potência feminina e uma questão química que faz a atração entre ambos, para promover a reprodução. É uma questão puramente instintiva. Aí você transita para o homem, você traz resquícios do mineral, do vegetal e da experiência animal. Você tem um instinto, né, que te leva a uma atração sexual, química, mas depois você tem o quê? A busca do sentimento. E você vê isso numa relação de um casal. Quando o casal começa a namorar, primeiro é aquela paixão, né, aquele fogo, né? E depois da relação vem amadurecendo, no final da vida a libido diminui, né, os hormônios diminuem, o que fica? Fica o amor. Né? Não precisa mais da relação sexual. A própria relação conjugal, né, já é um ato sexual. Né? Então é a expressão máxima da sexualidade. E tem até uma fala do Emmanuel que diz assim: no início era a lei de atração. A atração se depurou e tornou-se sensação nos vegetais. A sensação se depurou e tornou-se instintos nos animais. Os instintos se depuraram e tornaram razão no homem. A razão se depurou e tornou-se sentimento. Então, olha que bonito. Então, o sexo, ao contrário do que algumas religiões dogmáticas colocaram, é uma coisa divina, maravilhosa. E a relação dos bons espíritos, como coloca a questão 200, né? O que existe entre eles é amor e simpatia, é a sublimação do sexo. É a sexualidade no seu apogeu. E ela pode acontecer aqui na minha relação com o Tiago, na minha relação com o Jomar. E eu falar que os amo não quer dizer que eu seja homossexual. E se for também, isso não me diminui como pessoa. Né? Porque o que mede o caráter de um espírito é a sua moral, a sua ética, não a sua opção sexual. É isso que eu tinha para dizer. Também só vou tecer algumas palavras, porque, né, vamos chover no molhado aqui. Já foi dito que deveria ser dito, que o Espiritismo pensa a respeito dessa questão. Mas eu acho que é só uma questão de... A gente esquece muito as nossas bases. Né? A gente vai lendo, vai aprendendo e a gente esquece das origens. E o principal da doutrina espírita é quando eles falam assim, ó, Jesus é guia e modelo. Modelo você copia, modelo é para ser copiado. Então, quando a gente olha essa questão hoje... Né? Eu vi numa faixa de um fundamentalista, onde ele fala, né, o meu Deus, eu não creio num Deus que vem para defender o homossexual. Né? Então eu penso assim, mas você conhece Jesus? Você estudou sobre Jesus? Porque veja bem, na época de Jesus, um homem não poderia conversar com uma mulher em via pública, se a mulher fosse solteira. Um homem não poderia parar para conversar com ela. Jesus conversava era com prostituta, na frente de todo mundo.
ele veio para quebrar paradigma mesmo. Então o homem chegava na frente delas e conversava mesmo, e ele pegava e conversava com os publicanos, os apóstolos viravam para ele: mestre, mas nós vamos jantar na casa de um publicano, você está doido? Meu amigo, o são não precisa de remédio, então eu estou vindo para esse pessoal. Então o discurso de Jesus é sempre o discurso da inclusão, sempre o discurso da inclusão. Então se ele estivesse aqui hoje, provavelmente ele estava comprando a causa dos LGBTs também, tá? Porque não que ele concorde em gênero, número e grau, porque nós também temos que diferenciar que na liberdade de expressão você também não pode atacar o outro, né? Isso aí também tem que ser dito. Mas ele defende a causa das minorias. Então a gente vai perdendo um pouco essas nossas origens, né, e a gente vai perdendo contato mesmo com isso. Sobre o que eles falaram, que o espírito tem que passar para os dois lados, né, a gente tem que ter essas experiências. O Jomar até brincou, né, a questão da amamentação, né, uma coisa divina. Aí a gente brinca também, né, Jomar? A amamentação deve ser sim, mas o parto normal, né, eu não queria ter isso, mas de maneira nenhuma. Isso aí, por enquanto, eu deixo para vocês. Né? Porque tem algumas sensações, gente, que são típicas da mulher, óbvio, e que a gente não tem. Por mais que a gente tente desenvolver uma empatia, a gente não consegue. Então, por isso que você tem que passar dos dois lados. Né? Uma amiga minha chegou para mim dias desses e disse assim: Tiago, menino, mas eu tô com uma baita de uma cólica menstrual. Né? Aí eu, querendo me solidarizar com ela, né? Eu sei exatamente o que você está sentindo. Ela virou para mim e falou assim: hã? Você tem útero? Você tem útero por acaso? Então, vocês percebem que tem coisas que as mulheres passam que é delas. Tem coisas que nós homens passamos que é nosso também, na questão de testosterona, agressividade, que às vezes as mulheres não têm isso. Então também elas têm que passar por esse lado de cá para elas vivenciarem isso, às vezes começar a tentar diminuir um pouco essa impulsividade que nós homens temos mais do que as mulheres. Por isso que o espírito, como ele, na sua caminhada evolutiva, ele tem que englobar todas essas sensações e sentimentos, é por isso que ele tem que interpolar, né, num estado e no outro. Mas o que a gente tem que fazer é tentar desenvolver essa visão mesmo de inclusão. Tá? Aliás, hoje, gente, pesquisa científica, as mais atuais, quando eles colocam lá assim, ó, gênero, masculino e feminino, já tem algumas pesquisas que vêm, masculino, feminino e indeterminado. Né? Já é justamente essa questão de inclusão. Então é essa a ideia, a gente está caminhando para isso, e nós espíritas temos esse discurso de inclusão. Né, o Tiago, continuando ali, as mulheres, né, reencarnar, os homens reencarnar a mulher para poder falar mais, né, as mulheres reencarnar como homem para poder pensar mais, né? Brincadeira, viu, gente? Mas a questão de ideologia de gênero, eu acho que é isso mesmo. A humanidade está caminhando para cada vez mais a gente vivenciar essa palavra que é alteridade. A alteridade é conviver com o diferente, né? E a gente aprende tanto com o diferente, e anteriormente a gente tinha o preconceito contra o diferente. O diferente era isolado, o diferente era colocado numa situação de completo assim, exclusão do meio social. E hoje a gente está aprendendo a incluir o diferente. E o diferente é o homem e a mulher, a criança e o adulto, né? Então, a gente sempre convive com a diferença. E a gente está aprendendo que conviver com a diferença, como Jesus ensinou, só faz a gente evoluir. Bom, outra questão. Papai desencarnou há alguns anos e na vida dele aqui me pedia que nunca vendesse uma propriedade dele. Mas eu concordei com a venda e hoje sinto-me culpada porque ele confiou em mim e eu não cumpri o que ele pediu. A venda foi feita, mas ele não tinha consciência, pois estava com Alzheimer. Ele vai me perdoar? Ou era os bens materiais que ele apegou muito? Boa noite, obrigada. Olha, não tem jeito da gente responder de forma categórica assim, sem saber a situação evolutiva que ele está.
Um dia, com certeza, ele vai te perdoar, porque ele vai evoluir, todos nós evoluímos. Se ele está numa situação no plano espiritual, ainda apegado aos bens materiais, ainda ligado a essa vida aqui, pode ser que ele esteja ainda chateado com você, na situação que ele se encontra. Agora, o que acontece geralmente, na maioria, é que quando desencarnamos, a nossa perspectiva muda. Eu vou, inclusive, falar isso na palestra de hoje, porque a nossa visão aqui como encarnado é uma visão que inicia no nascimento, termina no túmulo. Então, a gente dá valor às coisas aqui, que quando chega de lá, a gente percebe que aquilo não tinha valor. Então, por exemplo, eu dava um excelente valor na minha casa e quase não dava nenhum valor à minha família. Olha a inversão. Tem gente que é assim, né? Tem mais cuidado com a casa do que com as pessoas ali dentro da casa. Aí chega no mundo espiritual, a hora que ele tem a percepção de que a vida foi uma vida só e que ele é um espírito imortal, ele se arrepende por dar valor às coisas materiais, ao invés de dar valor às questões espirituais, o relacionamento, a convivência, o amor, a evolução, o cuidado com as pessoas. E aí é que vem um maior arrependimento. Nossa, eu valorizei tanto aquela propriedade, mas não dei importância ao meu filho, que reencarnou comigo para me ajudá-lo, para mim ser o amigo dele, o tutor dele. Então, muitas vezes, os espíritos, eles se arrependem daquilo que eles pensavam enquanto estavam encarnados. Eles percebem o erro que eles estavam, no momento que a visão se amplia. O André Luiz tem uma fala dele, Alexandre, eu não sei, né? Já estou ficando com Alzheimer também, não lembro mais aonde, que ele fala que o senso moral, quando a gente desencarna, é 10 vezes maior do que o nosso senso moral aqui. O nosso senso moral aqui ele é amortecido de alguma forma e a gente não se importa muito com as coisas. Chega lá, a gente dá uma importância enorme. O Sérgio conta uma historinha, o Sérgio Bebiano, ele conta uma historinha que uma vez uma tia ou uma avó dele voltou numa reunião mediúnica para pedir perdão de um bolo que ela tinha escondido do Sérgio. Falou: Sérgio, me perdoa, porque uma vez escondi um bolo de você, não dividi com você. Aí ele falou: mas tia, eu nem lembro disso, isso nem me recordo disso. Não tem importância nenhuma isso para mim. Não, só, mas eu estou com isso na minha cabeça, eu não devia ter escondido o bolo. Quer dizer, uma coisa que para nós aqui é muito pequenininha, o espírito do lado de lá ficou preocupado com isso o incomodava. Aí eu fico imaginando, imagina nós, quando chegar do lado de lá, as coisas que a gente faz aqui e nem se importa, o tanto que isso vai talvez nos pesar do lado de lá, né? Então é isso aí. Boa noite. Na Terra, várias doutrinas, cada uma é comandada por um grupo de pessoas. No mundo espiritual também existe essa divisão de grupos de espíritos que regem essas doutrinas. É uma pergunta muito interessante, muito boa, aliás. Depende da faixa em que estejam essas cidades espirituais, né? Como nós sabemos, são vários níveis frequenciais e vibratórios, né? E vão desde as regiões chamadas regiões umbralinas, as regiões subcrostais, onde se afinizam almas criminosas, as regiões transitórias intermediárias que estão próximas da nossa aqui, e as regiões mais elevadas que têm também suas graduações, né? E todas elas dentro do mesmo espaço cósmico do planeta, né? Fazendo os mesmos movimentos geofísicos do planeta, presas ao núcleo da Terra, ao centro da Terra, através da lei de gravitação. Enfim, então depende do nível, da faixa em que estejam essas cidades. As cidades, pelo exemplo do André Luiz, a cidade do nosso lar, existem sim várias instituições religiosas muito parecidas com as divisões que nós temos aqui.
Na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz trata de umas questões particulares muito interessantes. Dentro delas, a questão da morfologia, do casamento, a morfologia que nós tratamos há pouco, como é que é o espírito depois do desencarne, se ele leva a sua morfologia masculina e feminina, né? Ele diz que sim. O espaço das nações, que tipo de língua a gente fala do lado de lá, e segundo ele, se a cidade espiritual que você está no Brasil, obviamente que nós vamos falar o português, né? Agora, se está em regiões mais sublimes, mais etéreas, onde habitam os espíritos mais evoluídos, você não precisa desse tipo de comunicação que nós fazemos aqui, sabe, Mário? É como se fosse através da telepatia, dos sentimentos, dos pensamentos, né? Então, se a cidade espiritual está na Rússia, evidentemente que vai falar a língua característica lá da Rússia, né? Na Inglaterra, o inglês e assim sucessivamente. Imagine se a gente desencarnasse aqui e fosse uma cidade espiritual na China, né? Onde você não saberia o que as pessoas estão falando. Não faz sentido. Então, as instituições religiosas, por exemplo, como o nosso lar, existem divisões. Existem casas espíritas, existem católicos, existem evangélicos, protestantes, né? Cada um se afiniza nesses núcleos de acordo com a sua tendência, com as suas convicções. Evidentemente que, como o Jomar muito bem colocou, a percepção do espírito desencarnado, quando ele se desfaz dessa matéria densa, né, os pesados véus desta matéria, eles, de certa forma, dificultam a nossa percepção das coisas. Então, quando você perde essa ascendência da matéria, a sua percepção das coisas se alarga, né, sensivelmente. Então, a higienização mental dessas criaturas é muito maior. Então, o católico tem uma percepção diferente das coisas, o evangélico também, e o próprio espírita também, né? Então, continua tendo essas divisões. Mas, nas regiões mais elevadas, já não tem mais divisão. Entendeu, Mário? Aí existe só uma religião. É aquela que o Leon Denis anunciava, né? Tendes como templo o universo, por altar a tua consciência, por leis a caridade, por imagens Deus, e por religião o amor, que é a verdadeira religião, porque é aquela que nos une a todos e unimos todos a Deus, né? Só que nós ainda precisamos de instrumentos, mecanismos de conexão com a divindade. Por isso que nós criamos ainda as chamadas religiões, né? E muitas delas, ao longo do tempo, naturalmente, né, influenciadas por culturas, por meios e tal, elas se tornam meio dogmáticas, né? Eu costumo dizer assim, que a religião espírita, na minha percepção, é como se você tivesse numa estrada e um caminho muito bem definido. E essas estradas nós temos janelas. Algumas janelas elas são mais estreitas, outras são mais opacas, estão mais envelhecidas, e outras são mais claras, mais objetivas. Sem querer trazer a sardinha para o nosso lado, mas a percepção espírita de questões da religiosidade e de espiritualidade é muito mais ampla, muito mais objetiva. Só não vê quem não quer ver. É como se Deus tivesse dito para nós assim, olha, já que vocês não entenderam até agora nada ainda, de tantas coisas que eu já trouxe para vocês, agora eu vou dar para vocês de presente a doutrina espírita. Vê se aprende agora, né? Bom, só que isso aí traz responsabilidade, né, Mário? Os que mais saberão, mais serão cobrados. Estou no meu terceiro casamento. Quando vi meu atual marido, tive certeza que tenho uma ligação muito forte com ele. Isso pode acontecer? Bem, a princípio, eu tenho que dar os parabéns para uma pessoa dessa, né? Terceiro casamento, essa guerreira. Veja bem, pode acontecer. O que você não pode confundir é achar que você tinha projetado na sua pauta reencarnatória, vamos dizer assim, que você teria essas duas experiências anteriores para depois chegar no seu marido. Tá? Isso aí, obviamente que não. Ninguém faz projeto reencarnatório para falhar. Ninguém quer dizer que você fez o seu projeto de casar com o seu primeiro marido e que depois de um tempo vocês iam separar, que depois você ia casar com o segundo, depois de um tempo vocês... Não, isso não acontece. O que acontece é o seguinte, nós saímos do mundo espiritual e nós temos essa pauta. Chegando aqui, né, a matéria, assim, ela exerce uma influência muito grande
sobre nós, né? Isso também tem que ser dito. O espírito, ele age sobre a matéria, mas a matéria também influencia no espírito, tá, gente? Isso basta você ver as mulheres, né? As mulheres, às vezes uma mulher é um anjo de candura e tudo, mas uma vez por mês a mulher vira um bicho feroz. Mas por quê? Porque ali é os hormônios atuando no espírito. Então isso também acontece. Então o que acontece? Chegamos aqui, a matéria, ela obnubila a visão do espírito sobre esses compromissos que nós fizemos no mundo espiritual. Muitas vezes, quando a gente recebe o chamado da matéria, né, da sensualidade, né, do prazer, a gente esquece esses compromissos. Então, pode ser, hipótese, nós não tem como nós sabermos disso. Pode ser que você tenha feito o seu compromisso espiritual de casar com esse seu atual marido agora, o terceiro, só que por influências, às vezes, da matéria e por colocar outras prioridades, né, colocar outras questões na frente, você primeiro teve um casamento e depois, né, não sei qual foi o motivo das separações, mas às vezes por, né, não afinidade mesmo, você separou, teve um outro, até encontrar esse seu atual. Isso é uma hipótese. Tá? Pode ser que não tenha nada a ver? Pode ser que o seu objetivo era casar com o seu primeiro marido mesmo. Só que, às vezes, a questão de afinidade, questões de objetivos de vida, não deu certo. Vocês não quiseram, às vezes, quitar, né, esse compromisso que vocês fizeram no mundo espiritual, separaram. E agora você encontrou alguém que é um espírito que você tem afinidade. Isso também pode acontecer. A questão toda é o seguinte... Agora é uma fala para quem está casado aí, tá? Não espere ainda encontrar a sua alma gêmea. É igual o caso do... Acho que eu já contei isso aqui, mas é o caso do... O Divaldo estava fazendo uma palestra em São Paulo, chega um confrade, um trabalhador espírita, e chegou para ele e falou assim, Divaldo, encontrei minha alma gêmea. E o Divaldo, que beleza, irmão! Né? E deu nele um abraço, mas que bom! Aí ele, só tem um probleminha. A minha alma gêmea não é minha atual esposa. Aí o Divaldo, hã? Né? Aí ele, eu sou casado com minha mulher, mas minha mulher está num estado ali de meio que vegetativo, né? Morre, não morre, e eu, né, lógico, os pedidos da carne, e eu comecei a ter um caso com essa mulher e a minha alma gêmea. E aí, o que eu faço? E o Divaldo, né, com aquele abacaxi para descascar, falou assim, não, meu irmão, isso aí você é que resolve. Aí ele falou assim, eu tenho uma sugestão. O homem conversando com o Divaldo. Você vai lá, vai conversar com o Bezerra de Menezes, que o Bezerra vai dar um jeito, já que a minha mulher está mais com o pé do lado de lá do que de cá, de desencarnar a mulher. Ele desencarna a minha mulher, eu fico com a minha atual agora, minha alma gêmea, nós temos um filho e a minha mulher, que estava lá no estado vegetativo, vem através de nós dois. Aí você vê que solução boa. Aí o Divaldo fez 3 preces para não xingar o rapaz. Falou assim, não, eu vou ver com o Bezerra. Foi embora para Salvador e a vida está passando. De repente, o Bezerra, numa das reuniões mediúnicas, ele manifesta. O Divaldo nem lembrava mais aquilo. O Bezerra fala assim, que, tem um recado para aquele nosso confrade de São Paulo. Aí o Divaldo disse assim, vem, vai vir. Aí o Bezerra virou para ele e disse assim, fala para o nosso irmão que nós temos uma solução diferente para o caso. Ao invés de nós desencarnarmos a mulher que está em estado vegetativo, nós desencarnamos ele e a amante, nós damos uma forcinha para a mulher voltar, né, ter o vigor da saúde, ela casa de novo e tem um gêmeos, aí vai vir os dois. Então, a gente mata a conversa. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Se você é casado, não, em hipótese alguma, ache que... Eu estou usando esse termo, tá, gente? Mas espero que vocês entendam que a doutrina espírita não coaduna com essa visão de alma gêmea. Tá? Mas não ache que você vai encontrar o seu, né, príncipe ou a sua princesa se você já está compromissado com alguém. Tá? Se você já está compromissado, é porque as suas questões com a atual pessoa que você está. Tá? Sendo a segunda, a terceira, a quarta, vai ter problema, vai ter dificuldades para enfrentar, um vai se espelhar no outro, e nós fazemos isso a todo momento, e é por isso que as nossas relações são difíceis, porque o outro ele é o nosso espelho, e na hora que você vai para debaixo do mesmo teto, então, né, você eleva isso aí a 10, porque é óbvio que vai ser mais difícil. Então, independente de quem seja, tá, você está com o seu atual agora,
resolva as questões com ele, se autoconheça, né? Como diz o outro, se autoconheça a si mesmo, né? Através dessa relação, tá? Que é óbvio, a pessoa que estiver com você agora é a mais indicada para você fazer essa transição, né? Fazer esse caminho de conhecer a si mesmo. Boa noite. Meu nome é Eliana e eu frequentava um outro tipo de centro espírita. Essa mudança é aceitável ou eu devo pedir permissão ou licença por estar aqui? Obrigado. No nosso entendimento, ela é aceitável dentro da lei de liberdade, de livre-arbítrio, né? E não precisa pedir licença para estar aqui. Essa reunião é uma reunião pública, né? Além de ser pública, é gravada ainda. O Mário está aqui gravando e distribui para a internet para quem quiser assistir. Então, as reuniões públicas nas casas espíritas estão abertas para todas as pessoas, de todas as religiões, de todos os credos, né? E são geralmente reuniões de estudo. Tem aqueles estudos igual este, pergunta e resposta, tem estudos igual o que nós vamos ter agora, que são palestras programadas, tem estudos sequenciais. O Alexandre coordena um estudo das obras do André Luiz, fazendo uma propaganda e depois você me paga o cachê. Então, tem estudos sequenciais, tem estudo das obras de Kardec, estudo do Evangelho, nessa casa tem um estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, e cada dia, cada casa espírita tem esses estudos públicos que estão convidados todos a participarem. Tem alguns estudos privados que aí são estudos de atendimento espiritual, são estudos assim de reuniões mediúnicas que aí as pessoas, para participarem, precisam já ter um certo conhecimento. Não é que seja fechado ou que não possa todos participarem. É porque ali é como se fosse, assim, vamos dizer assim, um centro cirúrgico, alguma coisa que você tem que se preparar para estar lá. Não pode entrar todas as pessoas e não pode ser reuniões tão grandes assim, como essa, de tanta gente participando, são reuniões menores. O que me chama a atenção aqui é outro tipo de centro espírita. A gente entende centro espírita quando é um centro que se orienta por a doutrina codificada por Allan Kardec, o francês, né, Hippolyte Léon Denis Rivail, que criou a palavra espírita. Porque no Brasil nós temos ainda alguns credos religiosos, como a Umbanda, o Candomblé, que muitas vezes utiliza a palavra espírita. Agora, essas religiões são afro-brasileiras. Inclusive a Umbanda diz que é a primeira religião genuinamente brasileira. E elas pegam, utilizam recursos e conhecimentos da Igreja Católica, né, do cristianismo, do espiritismo, de religiões africanas e fazem ali um misturado, como é que é? Miscigenação desses conhecimentos todos. E até por clareza, é preferível, eu acho que até a Federação Umbandista já está falando, para falar assim, que quando você fala centro umbandista, fica mais claro, é de Umbanda. Centro de Candomblé, fica mais claro, é centro de Candomblé. Porque quando você fala centro espírita, e aí coloca no centro espírita quem segue as orientações de Allan Kardec, quem segue Umbanda, quem segue Candomblé, vira uma bagunça. Eu fui no centro espírita, mas qual? Né? Qual tipo? Então, é preferível a gente falar, não, centro de Umbanda, centro de Candomblé, né, e centro espírita, que é o... Eu não gosto de falar kardecismo, não, porque Kardec não criou nenhuma doutrina dele, ele só codificou a doutrina dos espíritos. Mas para não haver essa mistura, né? Nada contra as outras denominações religiosas. Cada uma tem o seu mérito, cada um tem a sua forma de proceder, mas para não fazer confusão, sabe? Porque quando a gente fala centro espírita, aí a gente tem que perguntar, né, que tipo, né? Bom, é isso. Muito bem. Sou espírita há 28 anos, trabalho 10 anos num berçário e sofro frequentemente obsessões na área sexual. O que fazer?
A gente tem como referência moral e ética Jesus, né? É o que Jomar começou a falar, quer dizer, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, ela tem a sua base filosófica e científica muito bem definida, e tem a sua base ética e moral pautada nos ensinamentos de Jesus. Então, toda vez que a gente tiver uma questão de natureza moral ou ética, ou a mesma coisa, né? Quer dizer, nem sempre, né, Jomar? Jomar é especialista em ética, né? Moral é uma coisa que está atrelada a costumes, ao nosso meio, né? O que é moralmente aceito aqui, às vezes, não é moralmente aceito em outro país. Ética não, o que é ético aqui é ético em qualquer lugar. Então, essa é a diferença. É isso, Gilmar? Bom, então, essa questão Me perdi aqui a pergunta. Sim, obsessão sexual. Bom, isso, me lembrei. Então, o que a gente deve pautar nesses questionamentos morais e éticos são os ensinamentos de Jesus, porque esse não tem erro, né? E ele nos ensina a orar e vigiar. Então, se tem uma coisa que nos incomoda, pelo menos ela já identificou aonde é a fragilidade dela, no campo sexual. Aliás, é a maioria de nós, né? Outros têm fragilidades no campo material, né, na relação monetária, outros na questão da inveja, na questão da maledicência, enfim. Então, se você detectou que a sua falha, ou pelo menos a sua vulnerabilidade está no campo sexual, é onde você tem mais que vigiar, né? Isso está atrelado, evidentemente, a questões do passado, né? Essas fragilidades que nós trazemos, essas más tendências, assim também como as nossas virtudes, elas estão relacionadas às nossas experiências do passado que estão depositadas no nosso inconsciente. E aí, de repente, por questões circunstanciais, essa coisa aflora, né? Mas se ela já tem consciência, agora tem que ter o domínio sobre os seus impulsos. Então, quando Jesus fala orar e vigiar, a gente não entende só na questão puramente religiosa, mas na questão mesmo prática, né? Orar quer dizer oração. O sufixo ação é movimento, é atitude. Ora é agora, então é movimentação agora. Ou seja, você mudar a postura e manter-se vigilante. Vigilante no seguinte sentido: você elevou o seu padrão vibratório, você detectou sua falha, você está vigiando, não deixa cair. Então, não é só no sentido, né, de ficar orando o tempo todo, rezando o tempo todo naquela oração mecanizada, que também não é ruim, né? Mas o ideal é que a sua atitude seja proativa, uma atitude de respeito, de vigilância, de observação, de não deixar que esses seus instintos e as suas fraquezas venham à tona, né? Mas ao mesmo tempo não é no sentido de sufocar, não é no sentido de como se diz, Tiago, que seria a palavra que a psicologia usa muito? Reprimir, exatamente. É você trabalhar isso com uma forma natural, de repente com uma terapia, que é muito importante também, mas simplesmente fazendo a coisa no bem, no sentido do bem, né? Aí você mantém a sua oração, você mantém automaticamente a sua vigilância, né? E não deixa cair, porque se cair realmente você pode se comprometer, como todos nós somos suscetíveis a isso acontecer. Só um complemento rapidinho: se ele já identificou que é um processo obsessivo, ele também pode procurar ajuda. Então, a casa espírita tem o tratamento de obsessão, então procurar a casa aqui, fazer o acolhimento fraterno, para depois fazer um trabalho de desobsessão, através da evangelioterapia, laboroterapia, né? E conhecer bem o processo e tal. Então, procurar ajuda também. Porque muitas vezes, quando chega num ponto, a gente tem que procurar ajuda, né? Muito bem lembrado, que até eu estava esquecendo dessa parte, porque a influência obsessiva, ela é preponderante, né, Gilmar? Quando há essa lacuna, e aí a gente está vulnerável e deixa cair, existe realmente uma ascendência espiritual. E essa ascendência espiritual, muitas vezes, ela nos dificulta muito mais as nossas ações na defesa dessas fraquezas. Aí é o que o Gilmar falou. A procura da casa espírita, que inegavelmente tem conhecimento da questão, e tem mesmo, né, ajuda bastante, porque
esse processo obsessivo, dependendo do ponto em que ele chegar, né, você não consegue sair dele sozinho. Nós trabalhamos isso aqui recentemente na parábola do bom samaritano. Alguns de vocês estavam presentes, né? O homem desceu de Jerusalém para Jericó, quer dizer, ele desceu do seu lado espiritual para o seu lado carnal, o seu lado material. No meio do caminho foi assaltado por ladrões, que são os obsessores, que o bateram, que o roubaram, que o deixaram semi-morto. Quer dizer, são as fases da obsessão. E aí, quando você cai naquela fase lá embaixo, dificilmente você sai se não tiver uma ajuda. E aí a casa espírita está aí, né, disponível para quem quiser e para quem precisar. Fale um pouco sobre a hostilidade dentro da casa espírita. Como fica a situação do espírita? Veja bem, o Jomar disse isso, o Alexandre também repetiu, né? É óbvio, aquele que tem mais conhecimento, ele é mais cobrado. Mas a gente tem que desfazer uma visão que muitos de nós temos, que o espírita tem que ser perfeito. Né, que o espírita, só porque estuda as leis de amor, né, o Alexandre explicou isso muito bem, Jesus veio aqui para desvendar, aliás, o espiritismo veio aqui para desvendar, né, abrir a porta mesmo, escancarar as leis de Deus para a gente. Então o espírita ele tem esse contato maior, então é óbvio que ele vai ser um pouco mais chamado à responsabilidade por saber disso. Mas quando o Kardec, né, traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele empreende em conter as suas más tendências. Então, ou seja, pelos esforços que ele faz. Não quer dizer que ele contém as más tendências, mas quer dizer que ele se esforça para isso. E saber que o espírita, gente, aliás, uma outra coisa, a principal terapêutica que o espiritismo tem para oferecer para o espírito é a possibilidade de ser um trabalhador. Tá? A gente acha que terapêutica é água fluidificada, é passe, é palestra. Perfeitamente, também é. Mas a principal terapêutica que o espiritismo dá é a possibilidade de você ser um trabalhador. Então, todos nós aqui, ó, que estamos aqui trabalhando, nossa, é porque nós temos mais imperfeições do que vocês todos aí. É porque a nossa responsabilidade, às vezes, é um pouquinho maior e a gente sente essa necessidade de ter que tentar fazer algo um pouco mais na questão espírita, né? Como é óbvio. Então, gente, não existe perfeição. Questão de hostilidade dentro da casa espírita. Entender o outro. É imperfeito, está aqui trabalhando, às vezes, né, passa uma imagem, né, boa, de bom mocinho, bonzinho, mas ali, né, na hora que ninguém está vendo, trata com falta de educação. Conversa, tá, gente? Às vezes a pessoa não percebe que ela está agindo assim. Sentar e conversar fraternalmente. Jesus, quando ia chamar a atenção, no livro Boa Nova, tem um caso que Humberto Campos conta, que Jesus, quando ele foi chamar a atenção de Mateus, o pessoal queria seguir Jesus, aí era um aleijado, um outro pessoal adúltero, e Mateus mandou todo mundo correr. Não, o que vocês vão contribuir com o evangelho? Vocês estão doidos? Um é aleijado, o outro é adúltero, mandou todo mundo embora. Na hora que Jesus chegou, Mateus foi contar para ele. Jesus chegou, sentou, colocou Mateus aqui, ó. Vem cá, Mateus, põe a cabecinha aqui primeiro. Afagou, entende? Primeiro deu carinho. Depois corrigiu, como é óbvio, tem que ser corrigido. Então, se você perceber isso na casa, é óbvio que a correção tem que ser feita, mas fraternalmente, porque nós não somos perfeitos por estar aqui. Aliás, né, um minuto. Aliás, João, gente, sabe como é que era o apelido de João? João Evangelista? Sabe qual era o apelido dele? Filho do trovão. Sabe por que João, o apelido dele era filho do trovão? Certa vez ele virou para Jesus e falou assim, os samaritanos não quiseram receber Jesus, aí João virou para Jesus e falou assim, ô mestre, por que a gente não manda vir um raio do céu e queima aquele povo tudo? João, evangelista. Imagina se Jesus virasse para o João e falasse assim, ô João, aqui, estou vendo que você não tem perfil para ser meu apóstolo, não? Vou colocar você aqui na geladeira, vou chamar outro. Imagina se Jesus fizesse isso. João foi só o espírito que coordenou toda a codificação espírita. Imagina se ele fosse lá e abortasse esse processo. Nós teríamos um coordenador da codificação espírita, que foi João Evangelista. Vocês compreendem que a gente tem que acolher as pessoas nas suas imperfeições? Então o camarada é hostil, tá agindo com hostilidade? Senta, conversa, tem um papo reto, tá? E tenho certeza que se você agir fraternalmente, ele vai entender. Não podia deixar de passar, não, porque tem uma aqui que foi muito interessante, né, João Marcos? Está discutindo aqui, os espíritas se apaixonam. É rápido, viu, Mariana? O que vocês acham, gente? Os espíritas se apaixonam, sim ou não?
E como apaixona, né? Não tem distinção nenhuma, né, gente? É lógico, né? Só para terminar, né? Esse estudo é bom demais, não dá vontade de parar, né, Mariana? Tiago está falando ali, né, dos defeitos do nossos espíritas, né? Principalmente o Alexandre aqui, que se quiser saber nossos defeitos, tudo, de A a Z, só perguntar às nossas esposas, né, Alessandro? Sabem certeza. Todos. A minha esposa fala assim, você fala nas suas palestras que você faz isso, né? É claro que não, senão todo mundo vai sair correndo, né? Na verdade, gente, nós realmente somos tão imperfeitos como qualquer outro, né? O que nos caracteriza, acredito, é o que o Tiago falou. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em dominar as suas más tendências. Então, nós temos más tendências, como todo mundo, talvez tenhamos até mais, mas pelo menos conhecendo essa maravilhosa doutrina, nós temos sim a obrigação de nos esforçar para nos melhorar. E essa melhora vai demorar séculos, com certeza.